Bom dia, que a graça, a paz e o amor do nosso Senhor Jesus Cristo seja infinitamente, tremendamente derramado em nossos corações. Amém. O texto que eu leio com vocês essa manhã está no Evangelho escrito por João, no capítulo 6. Nós vamos ler a partir do versículo 16 até o versículo 24. João, capítulo 6, dos versículos 16 ao 24. Amém? Todos encontraram? Ao anoitecer, seus discípulos desceram para o mar, entraram num barco e começaram a travessia para Cafarnaum. Já estava escuro e Jesus ainda não tinha ido até onde eles estavam. Soprava um vento forte e as águas estavam agitadas. Depois de terem remado cerca de 5 ou 6 quilômetros, viram Jesus aproximando-se do barco, andando sobre o mar. E ficaram aterrorizados. Mas ele lhes disse: "Sou eu, não tenham medo." Então resolveram recebê-lo no barco e logo chegaram à praia para a qual se dirigiam. No dia seguinte, a multidão que tinha ficado do outro lado do mar percebeu que apenas um barco estivera ali e que Jesus não havia entrado nele com seus discípulos, mas que eles tinham partido sozinhos. Então, alguns barcos de Tiberíades aproximaram-se do lugar onde o povo tinha comido o pão após o Senhor ter dado graças. E quando a multidão percebeu que nem Jesus e nem os discípulos estavam ali, entrou nos barcos e foi para Cafarnaum em busca de Jesus. Vamos orar? Senhor nosso Deus, muito obrigado por essa manhã, Pai. Obrigado por esse tempo especial de celebração, por esse tempo especial, ó Pai querido, em que podemos louvar e bendizer o Teu nome. Muito obrigado porque já sentimos a Tua presença entre nós, Pai. Obrigado porque o Senhor sempre está conosco. E obrigado pelo Teu amor tão infinito que é derramado sobre nós, Deus. Que nessa manhã agora, Pai, ao meditar na Tua palavra, que Teu Espírito Santo possa agir com liberdade em nosso meio, Senhor. Apesar de mim, apesar dos meus erros, ó Pai, apesar das minhas limitações, mas que o Senhor venha falar conosco, ó Deus querido, para a Tua honra e para a Tua glória. Em nome de Cristo Jesus. Amém. 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 No começo dessa semana, quando eu comecei a meditar nesse texto, eu falei, eu vou ouvir algumas notícias para ver o que está acontecendo no mundo, para ver o que está acontecendo no nosso país. E quem sabe isso não me dê alguma ilustração, quem sabe isso não me dê alguma coisa que eu possa usar na meditação da manhã do domingo. E aí eu comecei a ouvir as notícias a respeito da tragédia que aconteceu ali no Rio de Janeiro, em Petrópolis, e aquilo foi realmente entristecendo o meu coração. Quantas pessoas, quantas vidas, quantas famílias destruídas que perderam tudo, perderam suas casas, perderam seus bens, perderam as suas vidas. Outros perderam entes queridos, perderam filhos, perderam pais. Uma tragédia monumental, algo realmente sem... A gente fica até sem palavras para descrever, porque a gente não consegue nem imaginar o quanto essas pessoas estão sofrendo. Elas perderam tudo, elas estão sem nada. Acredito que a própria esperança talvez lhes falte. Continuando ouvindo as notícias, algo que está muito presente na mídia, a questão dos rumores de guerra. E o mundo está agitado, o mundo está preocupado, o mundo está em estado de atenção, porque existe uma ameaça de guerra que está aí, e que a qualquer momento a Rússia pode invadir, que a qualquer momento pode mandar um bombardeio, e aí tirou tropa, não mandou tropa, e aí fica aquela coisa, e a gente fica assim no meio dessa confusão toda, e sempre preocupados que isso possa, com o que isso pode causar no mundo, com o que isso pode afetar as nossas vidas, inclusive. E aí, só notícia ruim. E aí, de repente, você está olhando para mim e fala, César, mas isso não é essa semana. Nós estamos vivendo tempos, sei lá, desde que começou a pandemia, ou talvez até antes dela, notícia ruim a gente tem toda semana. Dificuldades a gente vê toda semana, a gente sofrendo, está aí sempre. A coisa realmente está feia, parece que sempre a gente está no meio de uma tempestade, não é mesmo? E para piorar a situação, na sexta-feira, quando nós estávamos nos dirigindo ao trabalho, a pessoa que vai conosco estava compartilhando de um vizinho seu, de uma família vizinha sua,
passou por um dos momentos de violência doméstica mais terríveis que a gente possa imaginar. E confesso que aquilo... Eu tinha prometido que eu não ia chorar e não vou, hein? Vou tentar. E confesso que aquilo realmente trouxe muita tristeza e muito pesar no meu coração. E aí a gente fica se perguntando como um ser humano pode ser tão mal, como um ser humano pode ser tão... pode ter tanta maldade em si a ponto de ferir uma criança, a ponto de destruir a sua própria família, ao ponto de, sabe, de acabar com tudo em troca sei lá do quê, né, em prol de sei lá do quê. Mas o fato é que a gente está realmente em meio a muitos problemas, em meio a muitas lutas, em meio a um mundo que está caótico, a um mundo que é caótico. E nós, como cristãos, nós sempre, quando pensamos nas dificuldades e pensamos nas tempestades que vêm, nessas coisas todas que nos afligem, nós sempre pensamos em buscar a Deus, não é verdade? Vamos buscar ao Senhor, vamos buscar a Jesus, vamos esperar em Deus, né? Vamos buscar o Senhor. Mas qual que é a nossa expectativa quando a gente busca a Deus? Quando a gente está buscando a Jesus nas nossas orações, por essas pessoas que sofrem, por esses tantos problemas que nos afligem, quem é esse Jesus que nós estamos procurando? Quem é esse Deus que nós estamos buscando? Será que nós estamos buscando o Deus que é o Verbo encarnado, o Cristo, Filho de Deus? Ou nós estamos procurando um ídolo que nós projetamos a partir de nós mesmos e que se limita e se submete à nossa própria vontade? Qual é o Deus? Qual é o Cristo que nós estamos procurando? No texto que nós lemos hoje, eu quero humildemente conversar com vocês e pedir que vocês observem comigo o cenário e os personagens que estão envolvidos nessa história. E a minha oração é que o Espírito nos ilumine para que nossos corações e as nossas mentes sejam acrescidos de fé naquele que tanto nos ama, naquele que se doou por nós e que está entronizado acima de todos, né? Aquele que é dono de tudo, Senhor de tudo, Rei dos reis, Senhor dos senhores, o bom pastor, que sempre cuida de nós. E vamos começar pensando no cenário, em que momento, em que tempo, em que lugar que isso tudo está acontecendo, né? Como nós vimos a semana passada, Jesus havia acabado de milagrosamente alimentar uma multidão de mais de 5.000 pessoas, e ele tinha feito isso com apenas 5 pães e 2 peixes, os irmãos estão lembrados disso. E ele, sabendo que o povo então queria proclamá-lo rei, né, proclamar o rei, mas o rei na expectativa que eles tinham, e não o rei soberano que Jesus realmente é. E aí Jesus então insiste para com os seus discípulos que eles desçam ao mar da Galileia e naveguem para outro lugar, e aí ele se retira sozinho para orar. Esse mar da Galileia, para onde os discípulos descem, vão navegar lá para o outro lado, ele também é conhecido como o Lago de Genezaré. E um detalhe interessante, né? Mar, lago, né? Parece coisas tão discrepantes assim, né? Porque a gente pensa no mar, é aquela infinidade, naquela coisa imensa, gigante. E a gente pensa no lago, normalmente a gente pensa naqueles lagos que são até bonitos, mas aquela coisa que você consegue até ver, de repente, o entorno dele todo. Mas esse Lago de Genezaré, ele tem uma característica interessante, porque ele tem uma área de mais de 160 quilômetros quadrados. Assim, é uma coisa gigantesca, então o nome de mar cabe bem a ele, né? De uma extremidade à outra, a gente tem aí cerca de 13 quilômetros. Né? Se for medir toda a margem dele, passa lá dos 53 quilômetros. E habitualmente, nesse Lago de Genezaré, nesse Mar de Genezaré, ocorrem vendavais violentos, né, que são causados ali pelos ventos frios que estão no entorno desse lago, que descem das montanhas e se encontram com o ar quente que fica ali nesse lago. Um outro detalhe interessante, né? Esse lago ele fica abaixo do nível do mar. Se eu não me engano, quase que 200 metros abaixo, ou cerca de 200 metros ali, abaixo da linha do mar. Né? E esses ventos formam realmente grandes vendavais, grandes tempestades. E isso não acontece só hoje, já acontecia lá na época de Jesus e seus discípulos. E os discípulos, como pescadores, né, como pessoas que viviam do mar, tinham inclusive conhecimento a respeito desses vendavais. Mas quando Jesus insiste com eles, e haviam até determinados horários específicos, assim, que esses vendavais ocorriam normalmente, né, que era ali no final da tarde e também lá na alta madrugada. E aí eles obedecem quando Jesus fala, olha, vão para o outro lado, eu alcanço vocês, a gente se encontra lá em Betsaida. E isso a gente vê lá no Evangelho de Marcos, de Mateus, eles vão dar esses detalhes.
E aí eles obedecem Jesus e vão. E vão. E provavelmente até a intenção era ir margeando ali o mar, né, para que eles não padecessem com essas tempestades. Mas o vento veio muito forte. Alguns estudiosos dizem que o próprio vento acabou arrastando o barco deles ali para o meio, né, do lago. Os estudiosos dizem que esse lago ele deve ter mais de 45 metros de profundidade. É uma coisa assim realmente gigantesca. E aí a tempestade vem, a tempestade começa a assolar os discípulos e eles estão ali sozinhos no barco, já há muito tempo remando, provavelmente já cansados. E esse é o cenário que a gente tem, então. Vamos começar a olhar para os personagens que estão nessa história. O primeiro personagem que a gente vê aí, e que eu gostaria de destacar nessa manhã, é a multidão. Se nós formos um versículo para trás, ali no versículo 15, nós vamos ver que é a multidão que faz com que até Jesus tome essa atitude de se retirar sozinho para orar e falar para os discípulos irem para outra margem, porque eles queriam tornar Jesus rei dos judeus e à força. O texto fala isso lá no versículo 15, né? Sabendo Jesus que eles queriam proclamar o rei à força, então ele se retira para orar. Esses judeus, essa multidão toda, ele era um povo que estava muito ferido. E um povo que também estava passando por necessidades assim gigantescas que a gente também não consegue imaginar. Eles viviam sob um domínio romano, eles eram massacrados pelos romanos, eles estavam sofrendo demais, eles passavam fome, passavam dificuldades, sofriam uma violência absurda, né, por parte dos romanos e até mesmo entre si. Era um tempo em que, se você não estava de acordo com os costumes, se você não estava cumprindo aquilo que as pessoas acreditavam que você tinha que cumprir pela imposição da religião, você tinha o risco de ser apedrejado, você tinha o risco de morrer. Então era um tempo realmente muito difícil. E é essa multidão que está ali e que comeu desse pão que Jesus deu, e aí eles pensam e intentam transformar Jesus em um rei, mas um rei naquilo da maneira, da forma que eles estavam esperando. Que era um rei com poder de exército, com poder de fogo, com poder bélico, um rei que pudesse, então, trazer um domínio à força e pudesse substituir apenas os romanos. Assim, os judeus paravam de sofrer, e quem sofresse seriam os outros povos. Né? E quem sabe até Israel não dominaria aí todo o mundo. Né? E eles tinham somente uma expectativa em estar sempre correndo atrás de Jesus, que era de suprir as suas necessidades básicas ali, momentâneas e daquela hora. Eles não estavam preocupados ou entendendo qual era realmente o ministério de Jesus, o que realmente representava o reino de Deus que estava sendo trazido por Jesus e estava sendo apresentado por Jesus. E eles estavam então nessa expectativa de suprir suas necessidades imediatas. A gente viu lá no finalzinho do texto que nós lemos, né, que quando eles viram que Jesus não estava mais ali, que os discípulos não estavam mais ali, eles trataram de dar um jeito de continuar correndo atrás de Jesus, mas eles estavam correndo atrás de Jesus para que suprisse as suas necessidades daquele momento. E uma coisa, né, que eles estavam sempre procurando era espetáculo. E a gente vai ver mais à frente, né, se vocês continuarem a leitura aí no livro de João e também dos outros evangelhos, que esse povo depois, quando encontra com Jesus, fala assim: puxa, mas o que você vai fazer para que a gente acredite que você realmente é o Messias, que a gente acredite que você é o pão que veio do céu? Né? Então eles estavam em busca de espetáculo. Outros personagens que a gente vê nessa história são os discípulos. E os discípulos é interessante, porque confesso aos irmãos que eu até me identifiquei com eles em algumas coisas. Porque eles ouviram o chamado de Jesus. E eles estão caminhando com Jesus. Eles estão vendo o que Jesus está fazendo. Eles acompanharam o milagre lá em Caná da Galileia, em Caná, né, no casamento. Eles acompanharam a conversa de Jesus e a salvação que Jesus trouxe aos samaritanos. Eles acompanharam os milagres que Jesus já vinha realizando. Eles estão caminhando com o Mestre. E eles estão ali na caminhada com Jesus e eles reconhecem, inclusive, a divindade de Jesus. Em alguns momentos já tinham até se dobrado e reconhecido que Jesus era o Filho de Deus. E eles experimentaram o acolhimento, o amor, a misericórdia que Jesus tem, né, por cada um de nós e tinha por cada um deles. Né? E eles estavam, inclusive, cooperando com Jesus em alguns desses milagres. Como nós vimos na semana passada, como se nós vemos o texto ali anterior que fala da multiplicação dos pães, foram eles que ajeitaram ali a multidão, foram eles que foram distribuindo o pão para a multidão. Então eles estavam ali muito presentes com tudo aquilo que Jesus estava fazendo. Né? Mas, lá no Evangelho de Marcos, no capítulo 6, no versículo 52, nós vamos ler que eles não entendiam o milagre dos pães, por exemplo, que Jesus fez. Eles não estavam compreendendo
algumas coisas que Jesus estava fazendo, algumas coisas que Jesus estava ensinando. Ainda estava meio nebuloso para eles, ainda causava dúvidas, alguns, provavelmente deles, ainda estavam com uma expectativa bem parecida com a do povo, de ter um rei que fosse realmente ali um imperador que acabasse com os romanos e sentasse num trono e tivesse um governo totalmente humano, né? E aí, quando eles estão ali enfrentando a tempestade, no meio desse lago de Genezaré, quando os ventos estão soprando de forma muito forte, a noite está muito escura, é alta madrugada, e aí quando Jesus começa a se aproximar deles, eles têm dificuldade, inclusive, de reconhecer Jesus em meio à tempestade. Mas até quando eu estava lendo sobre isso, eu estava lembrando dos ensinamentos que nós temos ali no livro de Provérbios, né, no capítulo 3, onde nós temos ali alguns conselhos da sabedoria, nos versículos 5 e 6, que a palavra de Deus nos orienta, né? Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará suas veredas. Reconheça o Senhor. E muitas vezes em meio à tempestade, em meio às aflições, em meio às angústias, quando a gente escuta que uma criança de 10 anos está sendo violentada, nós temos dificuldade, às vezes, de percebermos o Senhor caminhando ao nosso lado. Mas Ele não nos abandona jamais. Ele está sempre conosco. E uma coisa que é maravilhosa, Ele vem das formas mais inusitadas. Não dá para a gente fazer uma prescrição aqui de como Jesus atua, não dá para a gente fazer uma prescrição aqui do que a gente precisa fazer para que Jesus atue. Porque lá no Evangelho de Marcos também nós vamos ver que Jesus ele viu que os discípulos estavam em dificuldade e Ele vai até os discípulos. E esse é o nosso Deus, aquele que vem até nós quando nós estamos enfrentando as dificuldades. Mesmo que a gente tenha dificuldade de reconhecer. E um outro personagem, que até inclusive já comecei a falar sobre ele, é Jesus. Esse Jesus maravilhoso. Que ao invés de se render ao apelo da multidão e de abraçar o seu próprio orgulho, o seu próprio ego e de se tornar o rei que eles desejavam, que aliás, se os irmãos se lembrarem bem, foi essa tentação que o diabo fez lá no deserto. Né? Se você se prostrar perante mim, eu vou te dar todos esses reinos aqui. Né? E aí essa multidão está com essa mesma mentalidade de um reino humano, de um reino falível desse mundo, que todos os reinos aqui acabam. Todos os reinos aqui são falíveis, todos os reinos aqui trazem inclusive sofrimento às pessoas. Mas não é esse o reino do nosso Deus. O reino do nosso Deus é um reino de amor, de paz, de justiça. Então Jesus ele orienta os seus discípulos, como eu disse lá atrás, para que eles vão para o outro lado. E ele também vê, como eu também já acabei antecipando aqui, ele vê que os discípulos estão passando ali por dificuldade. Ele vê que os discípulos estão passando por dificuldade. Isso me chamou muito a atenção e isso tranquilizou muito o meu coração. Porque às vezes nós oramos e a gente tem a sensação de que nós não estamos sendo ouvidos. É verdade ou não é? Às vezes nós dobramos os nossos joelhos e clamamos a Deus e quando a gente levanta, a gente até tem aquela expectativa que de repente vamos abrir os olhos e tudo vai estar diferente. Mas a gente percebe que não está, que a tempestade continua, que os ventos continuam soprando forte, que a noite continua escura. Mas Jesus vê a nossa dificuldade. Nós não estamos sozinhos. Nós não estamos sozinhos. Então ele vai andando até os discípulos, caminhando sobre as águas. De uma forma que eu tenho certeza que nenhum deles poderia imaginar. Quem poderia imaginar um negócio desse? De repente, no meio da noite, aquela escuridão, Jesus vira andando sobre as águas. E nos textos sinóticos, nós vamos ver que, inclusive, eles chegaram a pensar que Jesus era um fantasma. Ou que ele era algum espírito, alguma coisa estranha estava acontecendo ali. E não conseguiam perceber que era o próprio Cristo, o próprio Filho de Deus, que estava caminhando em direção a eles para socorrê-los. E aí o texto nos diz que quando eles percebem que é Jesus, e quando eles reconhecem Jesus, e eles permitem que Jesus entre no barco, a tempestade cessa. E ele conduz eles até o seu destino final, em paz e em segurança. Lá no versículo 21. E o que eu quero meditar com você essa noite, nessa manhã, te levar a pensar comigo, é em qual Messias nós estamos esperando no meio da tempestade. Qual Jesus que nós estamos clamando em meio à tempestade? Será que esse Jesus que está sendo esperado pela multidão, simplesmente para acabar com seus problemas momentâneos e de agora
Será que é esse Jesus que vai simplesmente trazer uma prosperidade financeira que é passageira e que a Bíblia mesmo nos ensina que ela acaba e que ela pode ser roubada, minada, levada embora? Será que é esse Jesus que vai só para curar a enfermidade que estamos enfrentando agora? Será que é esse Jesus que é só para nós, assim? E quando eu digo para nós, que é só para atender o nosso próprio desejo? Será que é isso que a gente está esperando? Será que nós temos tentado manipular Deus para que Ele faça a nossa vontade e não a dele? Mesmo sabendo, através da palavra, que é a vontade dele que é boa, perfeita e agradável e não a nossa. Porque esse Deus é aquele que, apesar de nós não o compreendermos na sua totalidade, muitas vezes, inclusive, nós temos dificuldades até mesmo de reconhecê-lo. Ele sempre vem no nosso socorro. Ele tem absoluto poder sobre toda e qualquer tempestade. Até mesmo aquela que insiste em continuar agitando a nossa alma, aquela que insiste em continuar nos inundando de medo, de angústia, de tristeza. É Ele que nos acolhe, é Ele que nos ama, é Ele que nos ensina. E apesar de nós, apesar das nossas limitações, Ele nunca nos abandona. E se a tempestade não passar? E se o barco não resistir? O que nós faremos? Em quem nós vamos colocar a nossa esperança? Faço minhas agora, com toda a licença, as palavras de Pedro. Para quem iremos nós? Só o Senhor Jesus tem palavras de vida eterna. E o próprio Senhor Jesus, Ele nos ensina, um pouquinho mais à frente, no capítulo 6, no versículo 33, eu vou ler na versão da mensagem. Eu estou dizendo essas coisas para que, crendo em mim, vocês estejam inabaláveis e seguros e desfrutem a paz. Nesse mundo mal, vocês sempre terão dificuldades, mas fiquem firmes. Eu venci o mundo. Eu venci o mundo. E a palavra de Deus também nos diz que a vitória que vence o mundo é a nossa fé. É a nossa fé. Que o Senhor possa nos acrescentar fé. Que o Senhor possa fazer de nós pessoas que realmente não se dobrem às intempéries da vida. Pessoas que não se rendam às tentações da vida. As tentações, inclusive, que às vezes essa dificuldade nos traz. Muitas vezes a gente está numa dificuldade tão grande, tão tamanha, que a gente não consegue ver nada à volta. Não é verdade? Quantas vezes a gente está passando por um problema tão difícil, tão impossível de ser solucionado, que a gente não consegue ver nada, o que a gente vê é o problema. E aí a gente olha para o lado, a gente vê o problema, a gente tenta olhar para trás, é o problema. Mas eu quero lembrar você do que o salmista nos ensina, né? Olhe para cima, olhe para os montes. É do Senhor que vem o nosso socorro. É do Senhor que vem o nosso socorro. E Ele não nos abandona jamais. Ele está sempre conosco. E Ele é sempre por nós. Ele é o eu sou. Eu sou. Então, quando você estiver enfrentando a tempestade da vida, meu irmão, tranquilize o seu coração. E ouça o Senhor te dizer: sou eu. Eu estou aqui. Você não está sozinho. Amém? Senhor nosso Deus, inunda os nossos corações, Pai, com a Tua paz. A paz, essa paz que excede todo entendimento, Senhor. E que em meio a esse mundo caótico e problemático que nós vivemos, nós possamos manter firme a nossa confiança em Ti, Senhor. Mesmo que nós não o vemos, mesmo que nós não o percebemos, mas nós sabemos que o Senhor está conosco, que a vitória virá do Senhor, e que é o Senhor quem cuida de cada um de nós, e que é o Senhor quem tem todo o poder, toda a majestade, e nós nos rendemos a Ti, Senhor. E nos rendemos à Tua vontade. Ensina-nos, Senhor Deus, a confiarmos em Ti. Ensina-nos, Senhor Deus, quem Tu és a cada dia, que nós possamos nos aproximar do Senhor. Deus querido, sem reservas, ó Deus. Sem olharmos simplesmente para as nossas necessidades de agora, mas termos a convicção de que essas necessidades já estão supridas pelo Senhor, cuidadas pelo Senhor, que estão também sob os Seus cuidados. E sabemos, ó Pai querido, que temos a eternidade para desfrutarmos contigo do Teu amor, da Tua graça, da Tua misericórdia e da alegria que só o Senhor pode nos dar. Em nome de Cristo Jesus é que nós oramos. Amém. E amém. Amém. Muito obrigado. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Agora a gente vai ter aí uns 10 minutinhos antes de iniciarmos o nosso IBQ Educação. Tá bom? Só um minutinho.